Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de trazer uma palavra que se encontra em Números, capítulo 23, versículo 23, somente a parte A e a parte B do versículo. Segundo a minha versão, diz assim: pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. E a temática que eu quero trazer é: o que fazer quando perceber que sua casa foi alvo de macumba? O que fazer quando perceber que a sua casa foi alvo de macumba? Logo temos que querer e buscar de Deus o discernimento e a percepção para entendermos quando nós estamos sofrendo ataques. Jesus ele vai dizer que no mundo nós vamos ter aflições e que o mundo jaz do maligno e que nós temos que nos revestir com as armaduras espirituais. Os dons são muito importantes para que nós venhamos nos proteger, batalhar, guardar para livrar a nossa casa de todo o mal, de todo o laço do passarinheiro, de toda a hoste das trevas, de todo principado e potestade, porque o nome de Jesus é perfeito e é poderoso para nos livrar, o sangue de Jesus para nos limpar, em nome de Jesus. Primeira coisa que nós temos que ter, nós não podemos ter medo. O mundo espiritual ele tem que ser tratado com respeito, ele tem que ser tratado com temor, ele tem que ser tratado com reverência, mas a gente não pode ter medo. Por quê? Porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Nós estamos em Cristo. Se você já é cristão, se você é um servo de Deus, você não pode ter medo. Você não pode se deixar ser levado, porque o medo ele atrapalha nós de agir, o medo ele vai atrapalhar a nossa fé, o medo ele vai atrapalhar o nosso raciocínio, o medo vai atrapalhar do que nós vamos fazer na presença de Deus. Por isso que o amor de Deus ele vai lançar todo o medo. Nós temos que tirar o medo, porque maior é o que está em nós. Segundo, nós temos que procurar o nosso pastor. Se você é de uma igreja, o segundo passo que você tem que fazer é procurar o seu pastor e pedir cobertura espiritual. Você vai falar para o seu pastor: pastor, eu percebi que eu estou sofrendo ataques espirituais e nós temos que recorrer aos nossos líderes, pessoas espirituais, pessoas maduras, pessoas que têm autoridade, têm um nível maior do que o nosso, para que nós venhamos ali chamar eles para estar batalhando as nossas guerras. Por isso que Jesus ele vai dizer, ele é bem fato que ele vai dizer que o mercenário ele foge quando vê, mas agora o pastor, o verdadeiro pastor, ele vai lutar a luta das ovelhas, ele vai acompanhar as ovelhas, ele vai ali estar entrando nessa batalha espiritual, trazendo cobertura. Ele também vai orar para a igreja. A Bíblia vai dizer que o que é ligado na terra é ligado no céu. E a igreja ela tem autoridade para liberar palavras no mundo espiritual, para vir a quebrar quais sejam os cordéis, quais sejam as ações das trevas que vem trazer prejuízo na sua família, nas suas finanças ou até em vidas, porque a igreja ela tem poder. O pastor também poderá trazer direcionamento, se você já for uma pessoa mais madura, ter um tempo de igreja, para que você também venha estar orando na sua casa, venha estar repreendendo. Também em alguns casos será ungido a sua casa. O pastor ali talvez pode direcionar uma campanha do Salmo 91, 7 dias de campanha, vai trazer a unção e vai trazer ali as orações de batalhas espirituais, e ali Deus vai trazer a vitória. Certamente Deus vai trazer a vitória. Em terceira coisa nós podemos ver que nós temos que ver qual que é a legalidade. Porque se a Bíblia vai dizer que sobre Israel não há encantamento, então por que isso tem acontecido? E por que talvez
o inimigo ele tenha vencido e alguma coisa tenha te acertado, porque certamente há um pecado, pode ter alguma legalidade, alguma falha, uma pequena coisa pode ter acontecido, porque Balaão, quando ele foi lançar palavras contrárias e macumbas e coisas que vêm contra a igreja e o povo de Deus, a Bíblia vai dizer que ele falou: não tem como amaldiçoar aqueles a qual Deus abençoou, mas se você fazer com que eles pequem, vai trazer consequência. Então, se porventura nós estamos sofrendo e aquilo tem afetado e tem o inimigo ganhado força e trazido prejuízos em áreas da nossa vida, nós temos que ver aonde está vindo essa legalidade, aonde houve essa falha, corrigir, vigiar e orar para a batalha. Não basta somente orar, temos que vigiar. Não basta somente fazer a limpeza, temos que fechar a porta, o portal aonde o inimigo está entrando. Certa feita nós estávamos numa casa, agora eu falo profeticamente, e nós estávamos orando na casa de uma irmã, e nós orava, os demônios saíam e logo voltavam. Deus me deu a visão de um portal, e assim que nós orávamos o portal, ali os demônios ali e entrava naquela casa por causa de uma legalidade. Deus mostrou a legalidade, Deus mostrou o pecado, a irmã confessou o pecado, e ali foi fechado o portal, e o inimigo não teve mais acesso, e foi feito a limpeza, a purificação, quebrado as forças das trevas, e o nome de Deus foi glorificado. Nós podemos ver também, se você não é crente, aí já muda um pouco o direcionamento. Se você não é crente, você tem que procurar a primeira igreja que você encontrar. Você vai procurar uma igreja, aí você vai procurar o pastor daquela igreja, vai contar a sua situação. Se você não for crente, eu aconselho você a aceitar Jesus, fazer a sua aliança. O pastor ali ele vai estar fazendo, e o pastor irá ali trazer um direcionamento. Ele vai estar, como eu disse nas outras, vai estar te acompanhando, te ajudando, porque agora você está ali trazendo a maior cobertura das nossas vidas. É aceitar a Jesus, é a cobertura. Mas se há uma batalha, se há uma legalidade que o inimigo está requerendo no mundo espiritual, se há trabalhos e as forças das trevas estão vindo sobre você, é necessário que venha desfazer essas correntes, esses grilhões espiritual, para que não haja prejuízos na sua vida, e o nome de Deus venha a ser glorificado. Então, esses são os conselhos que eu dou, se caso você perceber ou entender que está sofrendo batalhas espirituais. Coisa boa é quando também vai entrar também a área profética, e Deus ali vai revelar, Deus ali trará, mas pela sua palavra, pelo seu espírito e pelas profecias, Deus ele vai trazer ali um ato de fé, ele vai trazer ali os direcionamentos, mas de qualquer jeito, de todas as formas que ali nós combatermos e seguir esses passos, Deus dará vitória e você será feliz, e o inferno não tem como prevalecer contra a igreja. Jesus mesmo vai dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então quer dizer que se a igreja avançar, se a igreja seguir, o inimigo ele não pode te dar prejuízo, ele não pode resistir à presença, o poder de Deus. A Bíblia também diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Também a igreja tem autoridade e poder de resistir todo e qualquer ataque do inimigo, e você também não sofrer prejuízos e dano, porque o inferno ele só não recua. O inferno recua quando você avança, mas quando o inimigo avança, te contra-ataca ou te ataca, você tem que defender. Por isso que eu falei, temos que ter as armaduras, mas os passos mais simples que eu oriento, pessoas novas na fé, pessoas que não têm entendimento de batalhas espirituais, são esses passos a qual eu acabei de falar. Que você seja edificado, que o nome de Deus venha, que o nome de Deus venha a ser glorificado através da sua vida, e que esses conselhos venham trazer edificação na sua vida. Assinem o canal, curtam, compartilhem, para que venha mais vídeos, outras pessoas venham ter acesso a esses vídeos. Que o nome de Jesus venha a ser glorificado. Em nome de Jesus, amém.